Fala galera, beleza? Professor Pedro aqui para corrigir as questões de informática da prova da Guarda Municipal com vocês. Então, bora lá. Tô com as questões na tela aqui já. Vamos lá. Então, a primeira questão aqui, ó, é da Prefeitura de Inhaúmas e diz o seguinte: no Google Chrome, versão 120.0.6099.71 de 64 bits, existe um recurso importante chamado navegação anônima. Então, pessoal, todo esse primeiro xalalá aqui que a gente consegue ver no começo da questão sobre a versão do sistema, do Google e tal, é só para nos atrapalhar na prova, tá? A gente está falando de um recurso chamado navegação anônima, muito conhecido em diversos navegadores, se comporta da mesma forma, tá? Independente de qual navegador a gente esteja falando. O que a questão quer saber? Qual é a característica desse recurso? Para que ele serve, né? O que disso aqui significa que eu estou fazendo uma navegação anônima? O navegador não salva a página acessada no seu histórico de navegação. Pessoal, aqui a gente já consegue matar a questão, tá, pessoal? É literalmente isso a ideia da gente estar usando uma navegação anônima. Eu estou navegando, abrindo as páginas do meu navegador para que elas não fiquem contidas no meu histórico de navegação. Então, se outra pessoa vier no meu computador, entrar aqui e tentar abrir, não vai estar disponível, né, para ela as páginas que eu acabei visualizando, né, armazenadas em formato de histórico. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Ó. Os cookies e os dados do site acessado são mantidos após fechar a navegação. Não, tá, pessoal? A gente não mantém os cookies nem os dados dos sites que tu acessou. É justamente isso que a navegação anônima se propõe a não fazer, né? As informações inseridas em formulários são preservadas. Pessoal, também não, tá? O que tu inserir dentro de algum formulário e tal é descartado depois que tu encerrar a navegação e tentar fazer outra navegação, não vai estar contida aquelas informações ali, né? Sua identidade, mesmo se você fizer login no Gmail, também será apagada após fechar a navegação. Aqui é um pouquinho mais complexa, tá, pessoal? Que pode acabar dando uma confusão com a primeira, mas assim, a tua identidade, ela não é apagada depois que tu fecha a navegação. O que isso significa? Para a gente poder fazer acesso, né, na internet, como a gente reconhece hoje e acaba acessando nos nossos computadores, a gente precisa ter em casa um provedor de internet. Nosso modem, que é o que nos permite nos conectar na internet, certo? Então, quando eu faço acesso a um site, eu boto o site no meu computador, isso é enviado para o modem, e o modem é responsável por buscar esse site na internet e trazer para nós, tá? Quando eu faço uma navegação anônima, no meu computador, no meu navegador, eu não tenho o histórico de que páginas eu acessei, tá? Mas o roteador continua sabendo por quais páginas eu pedi para ele buscar para mim. Então, dentro do meu roteador, eu ainda vou ter as páginas que foram acessadas. Claro que uma pessoa que não é muito técnica, né, uma pessoa mais leiga, entrando aqui no computador, mexendo no teu computador, não vai conseguir saber que páginas são essas, mas elas ficam registradas, claro, no modem, porque precisa passar por ele para fazer a requisição e solicitar essas páginas para que a gente possa acessar e visualizar elas, tá? Então, ela também não é apagada a tua identidade, só não vai conseguir ver as páginas que foram acessadas, não vão ficar salvos no histórico do navegador, tá? Então, essa alternativa também não está certa. No caso, tu mantém ali as informações que foram acessadas no modem, certo? Questão número 2 fala o seguinte: no bloco de notas do Windows, assumindo que o símbolo de mais denota combinação de teclas, Ctrl mais Z pode ser utilizado para acionar qual funcionalidade? Pessoal, questão bem fácil, tá? Essa é pra gente não errar. O comando Ctrl Z ele é utilizado por, acho que, assim, a maioria dos softwares, se não todos os softwares mais nativos de Windows e vários outros softwares também. O objetivo do Ctrl Z dentro de um programa é a gente desfazer a última ação que a gente fez, tá, pessoal? Isso serve para o Word, serve para o Excel, serve para o bloco de notas, serve para uma infinidade de sistemas, tá? Quando a gente aciona o conjunto de teclas Ctrl e o Z juntos, a gente vai, alternativa letra D, desfazer, tá? Desfazer a última ação que a gente fez. Então não é colar, que é Ctrl V, não é recortar, que é Ctrl X, e não é localizar, que é Ctrl F. É desfazer, Ctrl Z é o nosso atalho. O gabarito da questão 2 é na letra D. Questão de número 3. Ó, pessoal, contexto de ameaças cibernéticas e segurança de informação, tá? Ataques cujo objetivo é subtrair recursos financeiros ou obter informações pessoais
levando a revelações indevidas de dados sensíveis, são denominados... E aí estamos aqui nas nossas opções. Pessoal, Zero Trust, Malware, Backdoors e Phishing. Pessoal, essa prática em que a gente consegue, ter as informações pessoais atacadas, em que os nossos dados sensíveis são revelados e que as pessoas roubam as nossas identidades, é um ataque conhecido como phishing, pessoal. O gabarito está na letra D, é um termo muito utilizado, vem sendo cada vez mais utilizado, então provavelmente vocês já ouviram falar, tá? Phishing é um termo que em inglês vem de fish, que seria pescar, e o objetivo é justamente isso, eu pesco os dados, né, do meu usuário, então eu crio uma isca para que ele me dê acesso e me revele as informações que eu quero pegar. Então é muito comum a gente ter esse tipo de ataque em mensagens falsas de e-mail, um e-mail se passando por uma empresa, se passando por uma promoção em que pede para que tu insira as tuas informações, insira os teus dados, né? E aí é feito esse ataque de roubar essas informações, roubar esses nossos dados, tá? Outras opções também são ataques comuns aqui, né, de ataques hackers, né, mas que não são com esse objetivo, tá? Como backdoors, por exemplo. Backdoors são portas, né, que são criadas para fazer um acesso também malicioso a algum sistema em que fica aberto burlando algum tipo de autenticação, burlando algum tipo de acesso, né? Então é feito ou é descoberto uma porta de entrada para que tu consiga fazer um acesso a um sistema e faça a invasão de um sistema. Não é o caso aqui também do que a gente está falando. Malware também são vírus que são instalados no computador, né? Maliciosos normalmente com o objetivo também de roubar dados, mas não dessa mesma maneira, em que tu vai ter os teus dados sendo revelados, né, por alguém que fez um ataque e roubou as tuas informações, mas sim algo que é instalado quando tu faz a instalação de algum software pirata, alguma coisa do tipo, e normalmente ele funciona mais para ter as máquinas funcionando em segundo plano para fazer coisas computacionais como mineração de criptomoedas, como utilizar os recursos da máquina para fazer outros ataques e tal. Então não é um ataque tão comum para roubo de dados como phishing, tá? Então, enfim, a alternativa aqui, o gabarito também se encontra na letra D, é phishing. Phishing é a prática mais comum aqui de roubo de dados, tá? Vamos para a questão de número 4. Em um endereço de correio eletrônico, o símbolo que indica qual provedor aquela conta está hospedada é. Então, qual é o símbolo que indica o provedor de hospedagem? Pessoal, deixa eu pegar aqui, vou trocar para a gente poder fazer um exemplo. Ó. Como que a gente escreve um endereço de e-mail, né? Quando a gente está pensando em escrever um e-mail de alguém, a gente precisa passar o e-mail dessa pessoa, certo? Vou dar um exemplo, joão@gmail.com, tá? Então esse aqui é um e-mail, tá? E o que a gente tem aqui? Deixa eu voltar aqui pro rabisco aqui, tá? João, então a primeira parte do e-mail aqui, João é a pessoa que tu vai estar enviando, né? @gmail.com. Gmail.com é justamente o provedor do e-mail do João, tá? O que isso significa? Que o João usa o Gmail para hospedar os e-mails que ele recebe, para enviar os e-mails que ele envia. Então é o provedor de e-mail dele, tá? E o que separa, qual é o símbolo que indica o provedor do João? É justamente aqui, ó, pessoal, o arroba, certo? O arroba é o que divide o endereço do João, né, que é o nosso remetente, desculpa, que é o nosso destinatário, né, nós somos remetente, que é o nosso destinatário, do provedor que ele tem a conta hospedada. Então é o nosso arroba. Aqui, ó, o nosso gabarito está na letra A. É o arroba, tá? Já vamos passar aqui para a próxima questão, questão de número 5. No aplicativo LibreOffice Writer, versão 7.6.2.1, assumindo de novo que o mais denota combinação de teclas, a combinação Ctrl+U é utilizada com a finalidade de... Pessoal, aqui de novo, tá falando especificamente do LibreOffice Writer, mas a gente tem outros softwares com o mesmo comportamento, tá? Vocês vão ver que sempre que a gente tem esses atalhos de teclas, tá? A gente costuma ter eles meio que padrão para vários sistemas, tá? Então, em diversos softwares diferentes, vocês vão conseguir utilizar os mesmos atalhos, tá? Com o mesmo objetivo. Então, eu separei aqui para vocês, para a gente testar o que esse comando do Ctrl+U faz.
no Google Docs, tá? Poderia ser o Microsoft Word, poderia ser o LibreOffice, todos eles se comportam da mesma forma. Então vamos supor que a gente tem um texto aqui, vamos ver, por exemplo, texto de teste. E a dúvida é, o que a gente faz com o comando Ctrl+U? Então vamos selecionar esse texto aqui e ver, Ctrl+U. Ó, pessoal, bem simples, tá? A gente já consegue ver que ele sublinha o texto. Inclusive, ele já selecionou aqui, ó, sublinhar, tá vendo? Aqui, ó, Ctrl+U. Pessoal, de underline. Underline é justamente a linha que fica abaixo do texto, significa sublinhado, né, em inglês. Então, o Ctrl+U de underline, ele sublinha o texto, tá? Então, o gabarito da número 5 tá na letra B, sublinhar, tá? Não é desfazer, que a gente já viu, né, que era o Ctrl+Z, e alguns outros aqui que de cabeça eu nem sei como anotar, enfim, justificar. Questão de número 6, vamos lá. Durante a execução de incumbências do serviço público, pode ser necessário ocultar um arquivo. Para ocultar um arquivo no Windows 10, o procedimento a ser adotado é... Pessoal, essa é uma questão bem específica, tá? Essa vai ser uma questão meio decoreba, até porque eu não tô no Windows aqui para mostrar, para conseguir exemplificar para vocês, mas vocês vão conseguir, em qualquer máquina que vocês tiverem acesso com o Windows, executar esses passos aqui e vocês verem que funciona dessa forma e é uma forma bem simples, mas específica de fazer, tá? Quando a gente quer ocultar um arquivo, tá? Numa pasta, a gente precisa abrir a pasta, né? Com o arquivo contido lá dentro. Então ele precisa estar visível para nós, né, na pastinha ali. A gente vai clicar com o botão direito em cima dele e vai ter uma opção lá embaixo, um menu escrito propriedades, tá? E aí em propriedades ele vai abrir uma outra telinha para nós e vai ter uma caixinha para a gente marcar a opção de oculto. A gente marca oculto e dá o ok. Quando dá o ok, o arquivo vai sumir da pasta, ele vai ficar oculto, tá? Então o gabarito a gente já consegue enxergar aqui na letra A, que é justamente o esquema dos passos que eu falei, tá? É botão direito, propriedades, ocultar, e aí a gente vai conseguir não ter mais o arquivo aparecendo quando a gente abrir a pasta, tá? Qualquer outra instrução aqui não vai resultar nessa mesma funcionalidade, tá? Selecionar o arquivo, renomear não vai ser o caso, tá? Incluindo um ponto no final. Incluir o ponto no final do nome do arquivo é para mudar a extensão, então não é o caso aqui, não é o que a gente quer fazer. Selecionar ele, apertar o comando, nome, expansão também não é dessa forma que funciona, tá? E em opção mais também não tem a opção mais lá, a opção se chama propriedades, tá? Então o nosso gabarito aqui fica a cargo da letra A. Vamos lá. Questão de número 7, leia o texto a seguir. Um usuário está desenvolvendo uma planilha eletrônica no Excel, a qual possui conteúdo textual em várias de suas células. Então a gente tem textos, né, escrito nas nossas células. Uma das necessidades é ter buscas por palavras específicas e existentes nessas células, mas sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas nas buscas. Uma função para suprir essa necessidade é localizar, escolher, procurar e encontrar. Pessoal, vamos lá dar uma olhada de novo também. Eu tenho aqui aberto, tá, o Google Planilhas, tá? Não é o Excel, mas é o Google Planilhas e também funciona muito parecido. A gente tem, inclusive, o mesmo recurso e tem também diversos outros sistemas que a gente vai conseguir ver. Pessoal, aqui se a gente for no menu de editar, de cara a gente consegue ver aqui embaixo já uma opção chamada localizar e substituir. Vocês estão vendo? Command Shift H. Quando tu clica nela, ela abre um localizar e substituir. Aqui ela já localiza as palavras e tu já pode fazer uma substituição por outra. Então já é um recurso mais avançado, tá? Se a gente for pelo atalho Ctrl F, a gente tem aqui no canto da direita aqui só o localizar, tá? Sem a parte de localizar e substituir, que aí fica nesse menu dessas mais opções aqui, dessas 3 bolinhas. Então vocês podem ver nos 2 locais que o nome do recurso é localizar, ó. Localizar na página, localizar e substituir, tá? Então qualquer outro nome que apareça aqui não está correto, a gente não é escolher, não é procurar, não é encontrar, o nome do recurso é localizar, o gabarito está na letra A. Vamos adiante. Questão de número 8. Ao editar um texto editorial, o autor deparou-se com a demanda para que, em vários locais no texto do arquivo, haja acessos diretos a páginas da web e a outros arquivos. Uma forma simples e objetiva para lidar com esse intento ou seja, pessoal, o que está falando aqui? Vamos supor que a gente estivesse redigindo aqui um documento, tá? Então aqui, redigindo um documento no
Word, Google Docs ou LibreOffice Writer. Qualquer um deles, tá? Blá, 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 blá. E aí, em dado momento, a gente quer botar um link para um serviço, a gente quer botar um link para um site, a gente quer botar um link para um blog, para alguma coisa assim. A gente quer chamar, por exemplo, um endereço do Google ou algo do tipo. Acessar a página do Google, por exemplo. A gente pode selecionar esse trecho aqui, clicar com o botão direito. E o que a gente quer, é inserir um link, tá? Aqui a gente vai poder colar. Deixa eu botar aqui, por exemplo, google.com.br. E a gente vai poder incluir um link, ó. Isso aqui, pessoal, é chamado de hiperlink, tá? Hiperlink que a gente pode inserir e acessar quando a gente precisar clicar e ele vai automaticamente redirecionar para a nossa página do Google, tá? Então isso a gente chama de hiperlink aqui, tá? Vamos voltar aqui. A forma simples de fazer não é acrescentar capitulares, é adicionar hiperlinks. Então a nossa alternativa é a letra B. Vamos lá, questão de número 9. Seja um arquivo com a extensão doc, cujo conteúdo é o próximo livro de um promissor escritor de manuscritos de ficção científica. O editor do livro solicitou ao escritor um arquivo zip com o conteúdo do livro. Uma característica típica para arquivos zip gerados a partir de arquivos doc é... Pessoal, o que é um arquivo zip? Um arquivo zip, uma pasta zipada que a gente fala, é um ou mais arquivos em que a gente comprime e guarda numa pasta zipada, compactada, com o objetivo de diminuir o tamanho dela, a quantidade de bytes de armazenamento. Porque a gente tem um documento, um arquivo, por exemplo, a gente transforma ele numa informação criptografada, que ela é menor e que ela ocupa menos espaço, justamente para poder compartilhar esse arquivo, transmitir esse arquivo de uma maneira que ele fique mais leve. E quem tiver com esse arquivo lá daí no destino, ele consegue descompactar, deszipar, ele descriptografa, e ele retorna ao seu estado original com o seu tamanho original. Então esse é o objetivo da gente ter um arquivo zip. E aí, qual é a característica típica dele? Letra A, ter tamanho em bytes inferior ao arquivo original. Exatamente, aqui a gente já tem nosso gabarito, tá? Na nossa letra A. O que é que a gente quer quando a gente está zipando um arquivo? É diminuir o tamanho dele, comparado ao tamanho original, justamente para a gente poder fazer um compartilhamento dele de uma maneira melhor, tá? Então o gabarito é de cara já na letra A. E vamos aqui para a questão de número 10, nossa última questão, Câmara de Anápolis, diz o seguinte: extensões de arquivos diferenciam os tipos de arquivos e indicam a codificação do seu conteúdo, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente tem um arquivo, tipo, sei lá, eu tenho um arquivo lá que é foto, ponto, alguma coisa, né? A nossa foto vai ser ponto PNG. Isso aqui significa que é uma foto. Eu posso ter um documento de texto, por exemplo, que vai se chamar documento.doc, que é um documento de texto, tá ligado? E assim a gente pode ter várias opções. Vamos lá. Quais são exemplos de duas extensões próprias aos arquivos de imagens? Pessoal, a gente quer saber arquivos de imagens. PNG é um arquivo de imagem. CSV, não, pessoal, CSV não é um arquivo de imagem, é um arquivo de dados. CSV é um arquivo de dados que normalmente é separado por vírgulas, tá? Tanto que o nome vem disso, CSV, que é Comma Separated Values. Então ele separa os valores por vírgulas e é muito utilizado para planilhas de Excel e coisas do tipo. Não é o caso. BMP e PDF também não é o caso, pessoal. PDF é um formato de arquivo de documento, como é o próprio arquivo que está aberto aqui para vocês, tá? Portable Document File, então não é o caso também. EPS, PHP, pessoal, também não. PHP é uma extensão de arquivo de programação, então é um arquivo de código, também não é o caso. GIF e JPEG, ou JPG. Pessoal, essa é a nossa alternativa, esse é o nosso gabarito, tá? GIF, ele é um documento de imagem animada, tá? Então, é uma sequência de imagens que ela fica em loop, repetindo, né? Então, ela é uma imagem animada, quase como se fosse um vídeo, mas normalmente ela é pequena, porque ela não pode ser muito pesada, então é um videozinho curto, né? Que fica em loop ali, repetindo. Então, isso é um GIF, tá? É um arquivo de imagem animado, tá?
E JPG é um formato de arquivo bem comum também, como JPEG, como PNG. Então, o nosso gabarito aqui é na letra D, que é as únicas duas alternativas que são formatos de imagem e não de outros tipos de arquivo. E chegamos ao fim, pessoal. Então, essas foram as 10 questões que a gente tinha para corrigir. Se vocês tiverem também qualquer dúvida, vocês podem nos mandar, que a gente daí pode, enfim, tá tirando qualquer tipo de dúvida com vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.